Existem personagens que a gente respeita e existem aqueles que simplesmente impõem respeito. Personagens tão intensos, tão cheios de presença, que basta uma cena para você entender. Esse cara não é comum. Hoje eu vou falar dos mais insanos, brutais e lendários personagens dos animes. Aqueles que não pedem licença para lutar e que encaram a morte como se fosse só mais um obstáculo no caminho. E sim, essa será apenas a parte 1, porque tem tanta lenda que seria impossível colocar todos em um vídeo só. Então prepara o café, ajeita o fone, porque agora a gente vai mergulhar no mundo dos personagens mais berés dos animes. Para mim, não tem como começar essa lista sem falar dele, o Guts, o verdadeiro significado da palavra sobrevivente. Um homem que nasceu no caos, cresceu na dor e transformou cada cicatriz em combustível para continuar lutando. Guts não é apenas forte fisicamente, ele é mentalmente inquebrável. Ele não luta por glória, nem por redenção. Ele luta porque não tem outra escolha. E é exatamente isso que o torna tão marcante. Cada golpe de sua espada gigantesca, ele parece carregar o peso de um mundo que nunca lhe deu nada, nunca lhe deu absolutamente nada. É impossível assistir a Berserk e não sentir um misto de admiração e desconforto, porque Guts mostra o lado cru da força, aquela que nasce de trauma, do sofrimento e de solidão. Mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando não há esperança, ele simplesmente continua. Ele enfrenta monstros, enfrenta demônios e o seu próprio passado, e mesmo assim segue em frente, com aquele olhar que é uma mistura de raiva e propósito. Guts é a personificação do instinto humano de resistir. Ele nos lembra que nem sempre a vitória é vencer uma batalha, mas simplesmente aguentar mais um único dia. E é isso, para mim, ele é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais beré de todos os animes. Hoje eu posso dizer que ele é o meu personagem número 1 dos animes, sabe? Pra mim, ele é o símbolo da resistência. Se o Guts é o símbolo da resistência humana, o Alucard é o oposto absoluto. A força que ultrapassou o humano. Um vampiro imortal, arrogante e cruel. E completamente consciente do próprio poder. Mas o que torna Alucard tão fascinante não é somente o fato de ele ser praticamente invencível, é o prazer que ele sente ao lutar. Enquanto outros personagens lutam por ideais, vingança ou redenção, Alucard luta por diversão. Ele encara a guerra como um espetáculo e a morte como uma velha amiga, andando lado a lado. Há algo de profundamente perturbador e magnético nele, uma coisa que não dá para explicar. É um ser que domina a escuridão, que entende a própria monstruosidade e aceita completamente tudo isso nele. E o mais assustador, por trás daquele sorriso frio, existe uma consciência profunda da própria existência. Alucard não é só um monstro. Ele é o reflexo do que acontece quando o poder perde o propósito. Ele simplesmente não precisa provar nada para ninguém, porque ele já venceu tudo há muito tempo. Quando Alucard entra em cena, o ar muda. Você sente o peso, sabe que algo incontrolável acabou de chegar. É uma abominação. E essa sensação, esse medo silencioso misturado com fascínio, é o que coloca entre os personagens mais berés das histórias dos animes. Ele não é o herói, não é o vilão. Ele é o equilíbrio entre o caos e a eternidade. Agora, se tem um personagem que define o prazer da batalha, esse é o Kenpachi Zaraki. Um homem que vive apenas para sentir o sangue ferver em combate. Kenpachi é caos puro, é o suco do caos. Ele é o guerreiro que não busca sentido, não quer paz e muito menos glória. Ele quer apenas lutar contra alguém forte o bastante para fazê-lo sorrir. A beleza de Kenpachi está justamente na simplicidade dele. Ele não é movido por traumas, vinganças ou destino.
ele é movido pela pura essência da luta. Como eu disse, ele é o suco da luta. E é isso que o torna tão imprevisível e tão cativante. Quando ele tira aquele tapa-olho, quando decide parar de se conter, é o momento em que o universo de Bleach muda completamente. É algo indescritível. Porque o tapa-olho de Kenpachi serve para limitar o seu poder. E o fato de ele precisar se conter já mostra o quão absurdo é o nível dele. Ele não teme a morte, ele provoca a morte. E mesmo em um universo cheio de shinigamis e batalhas espirituais, Kenpachi se destaca, não pelos poderes, mas pela presença em si. Você não assiste o Kenpachi lutar, você sente. Cada golpe, cada risada insana, cada olhar dele é uma declaração. Eu vivo para isso. Kenpachi é o tipo de guerreiro que vive sem arrependimentos, porque a única coisa que ele teme é não encontrar um inimigo à sua altura. Se existe um personagem que evoluiu sem nunca perder o orgulho, esse é o Vegeta. O príncipe dos Saiyajins é o exemplo perfeito de como um personagem pode ser arrogante, teimoso e ainda assim completamente inspirador. Desde o momento em que ele apareceu, Vegeta carregava uma energia diferente. Ele não queria apenas vencer por vencer. Ele queria provar que era o melhor, que era o príncipe dos Saiyajins. E o incrível é ver o quanto essa ambição o transformou ao longo dos anos. De vilão impiedoso a herói relutante. Vegeta representa a eterna luta entre o ego e o coração. Ele nunca se contenta, nunca se rende. Mesmo quando derrotado, ele se levanta com ainda mais determinação. Vegeta mostra que o verdadeiro orgulho não está em nunca cair, mas em nunca deixar de tentar ser melhor. Ele é aquele tipo de personagem que te inspira, não porque é perfeito, mas porque é humano, mesmo sendo um alienígena. Há algo de profundamente tocante em ver alguém que aprendeu o valor da humildade sem nunca perder a garra. Vegeta não quer ser o herói, ele quer ser digno de si mesmo. E é exatamente isso que o torna eterno. Aquele olhar frio, os braços cruzados, a postura firme, tudo nele transpira confiança. Ele é o orgulho em sua forma mais pura. E mesmo quando o mundo inteiro parece estar acima dele, Vegeta sorri, limpa o sangue e diz: eu ainda não acabei. Esse é o espírito de um verdadeiro guerreiro. Frio, preciso e letal. Essas são as 3 palavras que definem Levi Ackerman. No mundo onde monstros gigantes dominam a humanidade, Levi é o homem que enfrenta o impossível com uma calma assustadora. Ele não grita, não se exalta, não perde o foco. Ele simplesmente entra em ação. E o resultado é sempre o mesmo: perfeição. Levi é o tipo de personagem que prova que a força não está no tamanho, mas na habilidade e na disciplina. Enquanto outros heróis contam com poderes sobrenaturais, Levi conta simplesmente com a técnica e coragem e frieza que ele tem. Cada movimento dele é cirúrgico, me lembra muito o Riei de Yu Hakusho. Cada ataque é planejado com precisão mortal, mas o que mais impressiona não é o poder dele, é o controle emocional. Mesmo diante do caos, Levi mantém a calma de quem já viu coisa muito pior na vida. E de fato ele já viu mesmo, né? Ele já perdeu amigos, famílias, companheiros em batalhas. E ainda assim continua. Ele continua não por glória, mas por dever. Por acreditar que se ele parar, ninguém mais vai conseguir seguir em frente. Ele sente esse peso dessa responsabilidade. Levi representa o lado humano da força, aquele que não precisa de discurso para se inspirar. Basta uma ação, uma lâmina, um olhar, e tudo muda.
Quando ele entra em combate, é como se o campo de batalha inteiro se curvasse perante ele. Ele é o silêncio antes do caos. E quando o caos começa, você sabe que o Levi está no controle. É isso que é tão surpreendente nesse personagem. Sempre a paz e sempre essa calma antes de agir. E antes de encerrar, é claro que eu não podia deixar de fora o Roronoa Zoro, o espadachim que carrega 3 lâminas. Ele tem um único propósito: se tornar o melhor espadachim do mundo. Zoro é aquele tipo de personagem que, mesmo quando está perdido, literalmente, continua avançando. A determinação dele é quase teimosa, e é exatamente isso que o torna tão lendário. Ele é leal até o fim, carrega o peso das promessas que faz e nunca volta atrás na palavra. Cada cicatriz, cada derrota é uma lembrança do quanto ele está disposto a sacrificar-se pelo próprio sonho. Ver o Zoro lutando é uma das experiências mais satisfatórias desse anime. Ele não precisa de discurso, a presença dele já fala por si só. Mesmo sendo uma menção honrosa, é impossível não colocar entre os mais berés da história. Zoro é aquele tipo de guerreiro que inspira não pelo que fala, mas pelo que faz. Ele é o equilíbrio entre a força e a lealdade, orgulho e sacrifício. E no fim das contas, talvez seja isso que o coloque em um patamar tão especial. Esses foram os top 5 personagens mais berés dos animes, parte 1. E olha, escolher só 5 foi quase impossível. Cada um deles representa um tipo diferente de força física, mental ou emocional. Guts mostra o poder da resistência, o Alucard a escuridão que vem do excesso de poder, o Kenpachi a pura paixão pela batalha, o Vegeta a superação do próprio ego, o Levi o controle absoluto diante do caos, e o Zoro, o nosso eterno vice-capitão do chapéu de palha, o equilíbrio enorme e determinação com a lealdade. Todos eles, à sua maneira, ensinam que ser berés vai muito além de derrotar inimigos. É sobre enfrentar o impossível, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer que não dá mais, sabe? E agora, eu quero saber de você. Qual desses personagens é o mais berés para você? Ou será que eu deixei alguém de fora que merecia estar nessa lista? Se sim, já peço desculpa porque teremos a parte 2. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários porque a parte 2 vem aí. E pode ter certeza que o nível vai subir ainda mais. Ah, e se você curtiu esse vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, viu? E ativa o sininho para não perder o poder máximo. E a gente se vê na próxima, viu? Até lá e mantenham a espada afiada.